Olá, estamos de volta para darmos continuidade à leitura do livro de Eclesiastes e hoje nós vamos ler os capítulos 7, 8 e 9. Então abra a sua Bíblia ou ligue o seu dispositivo, abra o seu aplicativo para que possamos ler juntos mais esses 3 capítulos desse precioso livro das Escrituras Sagradas. E para quem não me conhece, meu nome é Adair e meu objetivo é conectar as pessoas a Deus por meio da palavra de Deus, né? E trazendo conhecimento para quem já tem algum, a fim de que possa ampliar o conhecimento que tem acerca de Deus e trazendo informações preciosas para que aqueles que não têm ainda intimidade com Deus possam desenvolvê-la, né? Desenvolver essa intimidade a partir da leitura e da compreensão das Sagradas Escrituras. Por isso, se você tiver alguma dúvida, coloca nos comentários e nós vamos responder, tá? Mas aqui, por enquanto, nós vamos ler as Escrituras Sagradas. E Jesus disse no momento crucial da sua vida, quando foi tentado pelo inimigo, diante de uma necessidade, né? Ele estava com fome, e o inimigo disse a ele: olha, se você é filho de Deus, então transforme aquelas pedras em pães e sacia a sua fome, né? E Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então estamos nos alimentando com a palavra de Deus. E aqui você sabe que não falta alimento espiritual todos os dias. 5:30 da manhã tem o maná espiritual, o versículo do dia. 11 horas, a leitura das Escrituras Sagradas. Então vamos lá? Eclesiastes, de 7 a 9, vamos ler. Capítulo 7, comparadas a sabedoria e a loucura. Melhor é a boa fama do que um unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto, do que ir à casa onde há banquete, pois naquela onde há luto se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato, pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Também isto é vaidade. Verdadeiramente, a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Jamais digas: por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Boa é a sabedoria, havendo herança, e de proveito para os que veem o sol. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Os próximos versículos, do 15 até o 22, ele vai falar sobre a moderação em tudo. Então vamos ler. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há perverso
que prolonga os seus dias na sua perversidade. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco. Por que morrerias fora do teu tempo? Bom é que retenhas isto, e também daquilo não retires a mão, pois quem teme a Deus, de tudo isto sai ileso. A sabedoria fortalece ao sábio, mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Esse versículo está também na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo a amaldiçoar-te, pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado a outros. Do versículo 23 ao 29, os últimos aqui do capítulo 7, ele vai falar da avaliação da mulher enganosa. Ele vai avaliar a mulher enganosa, né? Então, ele vai falar agora a respeito da avaliação da mulher enganosa, do versículo 23 ao 29, encerrando aqui o capítulo 7. Tudo isto experimentei pela sabedoria e disse: tornei-me sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. O que está longe e muito profundo, quem o achará? Apliquei-me a conhecer e a investigar e a buscar a sabedoria e meu juízo de tudo, e a conhecer que a perversidade é insensatez, e a insensatez, loucura. Achei coisa mais amarga do que a morte. A mulher, cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus, fugirá dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Eis o que achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra, para a respeito delas formar o meu juízo. Juízo que ainda procuro e não o achei. Entre 1000 homens achei um como esperava, mas entre tantas mulheres não achei nem sequer uma. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Deus fez o homem bom e o homem caiu em muitas transgressões, quando abriu a porta para o pecado entrar na nossa existência, não é? Capítulo 8, a submissão diante do rei. Quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e muda-se a dureza da sua face. Eu te digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do teu juramento feito a Deus. Não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstines em coisa má, porque ele faz o que bem entende. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema. E quem lhe dirá: que fazes? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem, porque este não sabe o que há de suceder e como há de ser. Ninguém há que lhe o declare. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte, nem há tréguas nesta peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Tudo isto vi quando me apliquei
a toda obra que se faz debaixo do sol. Há tempo em que um homem tem domínio sobre outro homem para arruiná-lo. Agora ele vai falar sobre as desigualdades na vida, e assim a gente conclui aqui o capítulo 8. Assim também vi os perversos receberem sepultura e entrarem no repouso, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram o bem. Também isto é vaidade. Visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Mas o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que não teme diante de Deus. Ainda há outra vaidade sobre a terra, justos a quem sucede segundo as obras dos perversos, e perversos a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo que também isto é vaidade. Então exaltei eu a alegria, porquanto para o homem nenhuma coisa há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, pois isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Aplicando-me a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite vê o homem sono nos seus olhos. Então contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para a descobrir, não a entenderá. E ainda que diga o sábio que a virá a conhecer, nem por isso a poderá achar. Capítulo 9 e último da nossa leitura de hoje. A sorte parece ser a mesma para todos. Deveras me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não o sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. O futuro pertence a quem? Exatamente a Deus. Então vamos confiar no seu amor, na sua bondade, no seu cuidado e descansar nele. Nada de ansiedade, ok? Já contei a minha experiência aqui com a ansiedade e como Deus me curou por meio da palavra e me trouxe domínio próprio. Louvado seja o Senhor. Então nada de ansiedade quanto às coisas que ainda estão por vir. Descanse no Senhor. Viva o seu hoje com alegria, com louvor, na esperança de que Deus trará a seu contento o que for bom para você e para a sua família também. Isso não significa cruzar os braços, significa não andar ansioso ou ansiosa por coisa alguma, ok? Continuando. Tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vivem, depois rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz
no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, repetindo aqui o versículo 8, junto com o versículo 10. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. E tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. O apóstolo Paulo vai dizer que tudo o que devemos fazer como para o Senhor, porque é a Ele que nós estamos servindo e é dele que receberemos a recompensa. Trabalho sem recompensa. O sábio vai dizer aqui, versículos 11 e 12. Vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso, pois o homem não sabe a sua obra, como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Tem um hino que nós cantamos em nossa igreja, que o coro do hino, o refrão, diz assim: não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Então a nossa recompensa vem do Senhor sempre, na medida em que andamos em obediência e fidelidade junto a Ele. Vamos concluir a leitura de hoje, dos versículos 13 ao 18, exemplo que ilustra esta verdade que ele acaba de descrever. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei, sitiou-a e levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Olha como ele exalta a sabedoria, né? Provérbios também faz isso. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força. Ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas. Mas ainda assim, melhor é a sabedoria do que a força. As palavras dos sábios ouvidas em silêncio valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Mas um só pecador, presta atenção nisso, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. E assim concluímos a leitura de hoje. Um forte e carinhoso abraço e obrigado por estar aqui. Se ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva. E curta os nossos vídeos e compartilhe os nossos vídeos, porque assim você estará compartilhando a palavra de Deus. Muito obrigado, você que já tem nos acompanhado nessa jornada e tem nos acompanhado.
Eu espero que outras pessoas se acheguem a nós para seguirmos juntos, espalhando a palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. E até amanhã, se Deus quiser, quando concluiremos a leitura do livro de Eclesiastes. Fiquem com Deus.